Pronto. Bom, agora oficialmente, tá bom, Gustavo? Então, nós estamos aqui para mais uma reunião do Departamento de Tocoginecologia e hoje nós temos um convidado muito especial, tá? Depois eu vou passar para os coordenadores da nossa comissão de residência fazerem as apresentações formais, mas eu quero agradecer aqui pessoalmente, né, em nome do departamento, o professor Gustavo Salata Romão, que está aqui conosco. Ele é responsável por toda essa parte da educação médica na residência da Federação Brasileira de GO, e eu estou contente de ver hoje a participação também, já estou olhando aqui, a participação de muitos dos nossos residentes, que sempre estão muito atarefados, não participam das reuniões, mas hoje, né, o tema é de vocês, e eu fico muito contente de vocês estarem aqui. Professor Gustavo, muito obrigado pela sua participação, e é muito importante tê-lo conosco. Em breve a gente combina uma vinda presencial, ser tão perto, né, Ribeirão, para a gente discutir melhor as coisas. Vou passar a palavra para o Brito e para a Dani iniciarem aí a apresentação, por favor. A reunião é de vocês. Brito, Dani são os nossos anfitriões de residência, certo? E Gustavo, nosso convidado especial. A reunião é de vocês. Dani, quer começar? Então, assim, na verdade, queria agradecer também, né, em nome do departamento, como preceptora dos residentes, né, você está contribuindo aqui na nossa reunião, né, você que trabalha muito com esse tema, né, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu estou sempre lendo os artigos, eu assumi essa preceptoria agora faz pouco tempo, faz 6 meses, então, assim, me dedicava mais ao ensino da graduação, agora eu estou cuidando dos residentes, e eu acho uma coisa muito importante isso, né. Então, eu queria agradecer imensamente você ter vindo. Eu acho que, assim, eu preciso te apresentar com todas, né, com todos os seus títulos que você tem, para assim, para todos saberem, né. Eu acho que os nossos residentes sabem, porque eles sempre leem os seus artigos, né. Você recentemente publicou um livro em residência médica agora, tudo. Mas eu acho que os outros que não estão aqui, então eu preciso falar que o professor Gustavo Salata é um professor fellow da Association for Medical Education in Europe. Ele é membro do Comitê da Residência Médica dessa associação, é membro da Comissão Nacional da Residência Médica do MEC, e ele é o presidente da Comissão Nacional de Residência Médica da FEBRASGO, além de ser professor titular do curso de Medicina na UniERP. Então, é um professor mais renomado do que isso para falar sobre isso. Eu queria imensamente te agradecer, e vou passar também as palavras para o Brito, que é o vice-preceptor, né, que é seu amigo aí de Ribeirão, que fez o convite, mas que a gente trabalha muito junto agora na residência. Muito obrigada, viu, Gustavo? Eu só queria agradecer também ao departamento pelo convite, agradecer a possibilidade do Salata estar com a gente, nesse momento difícil para ele, mas, assim, fico feliz de estar junto com ele, já trabalhei com o Salata na UniERP, o Salata, ele teve um papel fundamental na implementação de vários cursos de medicina, e ele agora tem esse enfoque na residência médica, trouxe todo esse envolvimento dele com a associação, com a Faimer, com toda essa questão da educação médica, realmente melhorou, deu uma bela reviravolta no sentido de melhorar o nosso conhecimento de educação médica. A gente vê pelo número de documentos que a FEBRASGO tem produzido, né, graças aos esforços do Salata e da Comissão de Residência Médica, e então eu fico muito contente de estar recebendo ele aqui. O palco é seu, Salata, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Bom, eu que agradeço a todos por essa oportunidade. Não é segredo para ninguém, eu estou vivendo um momento difícil, meu pai faleceu ontem, mas é um assunto que eu considero tão importante e na verdade, eu tenho feito disso meu principal foco na carreira ultimamente. Então, acho que isso até vai nos ajudar, né, a superar essa situação. E gostaria de agradecer muito o Brito. O Brito é nosso amigo aqui de Ribeirão. Por muito tempo a gente trabalhou aqui na UniERP, e também trabalhou muito tempo no HC, né, que eu também trabalhei, né, então nós temos boas lembranças de lá. Agradecer a Daniela, né, que eu já vi que é uma entusiasta da educação, e isso é sempre muito bom a gente estar vendo, né. As mudanças, elas se fazem pelas pessoas, né, não são pelos documentos. Isso é muito importante também a gente enxergar, né.
Agradeço também para a Fernanda por essa oportunidade, abrir esse espaço para a educação médica. Vocês estão numa universidade que é uma universidade que tem, né, o fomento da mudança, né, na sua raiz, né, desde o Zeferino Vaz, né, que era um entusiasta, e agora isso se perpetua. A residência de vocês é uma das residências mais renomadas desse país, então, para mim, é um motivo de muita satisfação estar aqui discutindo um tema tão importante, e tenho certeza que as mudanças começam por quem está na ponta, né? Realmente, é através de vocês que eu acho que residências médicas como a de vocês, que as mudanças e a evolução da educação médica no Brasil se tornam viáveis e possíveis, né? Então, eu gostaria de começar aqui, deixa eu consigo compartilhar minha apresentação. Um minutinho. Agora sim. Bom, eu fico feliz, o pessoal já me apresentou. Como a gente já está há muito tempo nessa área de educação, a gente foi se inserindo, né, em alguns comitês que realmente trabalham bastante com a educação médica a nível mundial, e o EME, né, que é a Associação Europeia de Educação, talvez seja uma das sociedades de educação médica mais avançadas que nós temos, que discute de uma forma bem profissional a educação, não só na residência, mas também na graduação médica, né? Então, o tema que nós escolhemos é um tema novo e nós enxergamos que é muito importante que a gente traga para a realidade dos nossos programas, que é a formação por competência na residência, né? Então, o que eu trouxe aqui para a gente conversar hoje é um pouquinho sobre a relação da formação por competências e a segurança do paciente, depois falar um pouquinho das formas de avaliação dessas competências, mostrando um pouco a nossa experiência lá da Febrasgo, a confiabilização nas EPAs, que é uma coisa bem nova e importante, e depois as escalas de supervisão. Então, essa história de formação por competência, ela já começa na virada do século, através de alguns documentos como esse relatório do Instituto Americano de Medicina, que retrata as mortes hospitalares no ano 2000 nos Estados Unidos. E vejam só, surpreendentemente, os erros médicos, eles estão à frente de outras causas importantes de mortalidade, como acidentes, câncer de mama e AIDS. Isso surpreendeu toda a sociedade americana e também europeia na virada do século. Isso já faz mais de 20 anos, né? E houve uma preocupação excessiva até, né, de todos os órgãos reguladores da formação com a qualidade dos profissionais que estavam sendo lançados no mercado de trabalho. Tanto é que a maioria desses órgãos reguladores passou a exigir, né, a formação orientada por competência. Nos Estados Unidos, os órgãos acreditadores, no Canadá e no Reino Unido, todos eles exigiram a elaboração e seguimento das matrizes de competência que orientam a formação por competência, né? Então, nós temos o Outcome Project nos Estados Unidos, o CAMEDS no Canadá e para o Outcome for Graduates no Reino Unido. Mas isso não foi só na graduação, na residência também. Na residência, as matrizes de competência ficaram mais por conta das sociedades de especialidade. Nós temos aí o EICOG, né? O Brito já faz parte do EICOG praticamente, sabe disso. Então, nós temos aí o Milestones Project, que é uma matriz de competência bastante avançada. Na Europa, nós temos o EBCOG. E no Brasil, felizmente, agora nós já temos a nossa matriz de competência, que nós trabalhamos junto com a Comissão de Residência e várias outras comissões especializadas, elaboramos e fomos aprovados, né, na Comissão Nacional de Residência Médica. Isso daqui foi publicado no Diário Oficial. Então, a nossa matriz de competência ela é oficial e ela deve orientar os programas de residência médica em todo o Brasil.
Mas para a gente entrar nesse rol de competências médicas, é bom a gente lembrar sempre que competência é uma conjunção de subcomponentes que formam as capacidades essenciais do médico para atuação como profissional. Nós temos que lembrar que são os conhecimentos, as habilidades e atitudes. Tudo isso precisa ser devidamente treinado e devidamente avaliado durante a residência médica. Esse aqui é o modelo Dreyfus, que foi proposto para a aquisição das competências. Então, segundo esse modelo, as competências são adquiridas em estágios, em etapas. Tá? E considera-se que o profissional proficiente é aquele que teria um nível aceitável para uma prática médica segura. Somente acima desse nível, ele estaria preparado para uma prática médica autônoma, uma prática não supervisionada, que é o que nós esperamos que todos os nossos residentes estejam preparados no final dos seus devidos programas. Bom, esse estudo é um estudo muito importante. É um estudo que foi feito nos Estados Unidos, vejam só, com 15 mil residentes, mais de 15 mil residentes de ginecologia e obstetrícia, em 2 estados americanos, na Flórida e em Nova York. Esses médicos residentes, eles foram acompanhados na aquisição das suas competências durante a residência médica e após a residência médica, durante a vida profissional. O acompanhamento após o final da residência médica, ele durou 17 anos, então foi um acompanhamento a longo prazo, né? Então, isso deu uma credibilidade importante para esse estudo. Então, quando eles acompanharam a progressão desses médicos residentes, eles identificaram diferentes curvas de aprendizagem e de aquisição das competências. Então, em torno de 25%, ou seja, o primeiro quartil aqui dos residentes, de todos esses residentes, eles atingiam um nível proficiente das competências de assistência ao parto ainda durante o programa de residência, até antes do término. A mesma coisa acontecia com esse outro grupo aqui, o segundo quartil. O terceiro quartil eram aqueles médicos residentes que atingiam esse nível para a prática segura bem no final do programa, né, de assistência ao parto. Mas havia um outro grupo de médicos residentes, dentro desses 15 mil, que mesmo terminando o programa, ainda, vejam só, não tinham adquirido o nível proficiente das competências. E entrava para a vida profissional sem completar a sua formação dentro do que seria aceitável para os níveis de competências. O que eles observaram quando eles acompanharam esses médicos residentes na vida profissional após o término do programa? Vejam só, comparando o primeiro quartil com o último, aqui nós temos o índice de complicações nos partos. E vejam só, considerando como um limite aceitável de complicações, em torno de 5% de complicações nos partos, olha a diferença do primeiro quartil com o último. Enquanto os residentes do primeiro quartil, que já tinham atingido o nível proficiente, eles apresentavam já um nível de complicações menor que 5%, o último quartil começava a vida profissional com um nível bem acima do que nós pudéssemos considerar aceitável. Então, isso interfere no quê? Na segurança do paciente. Então, um médico que recebe a sua certificação sem estar devidamente preparado, esse estudo mais do que comprova que ele oferece riscos à segurança do paciente. Então, esses médicos, eles demoravam entre 3 e 4 anos para atingir o nível aceitável de complicações no parto. Isso chamou atenção demais para a necessidade de formação focada nas competências. Então, dá para a gente considerar 2 modelos de formação do especialista. Né? Um modelo tradicional, que é o que predomina no Brasil e em outros países também,
onde a orientação curricular é feita através dos objetivos educacionais. Mas nós estamos iniciando a transição. Então, agora, os nossos programas educacionais precisam ser orientados pela matriz de competência, não pelos objetivos educacionais como vinham sendo feitos. O treinamento também precisa ser modificado. O modelo tradicional, que era orientado exclusivamente pela carga horária nos estágios, mas nós já vimos que as curvas de aprendizagem dos residentes são diferentes. Então, nós precisamos orientar para a aquisição das competências. Pode ser que alguns residentes precisem mais tempo para chegar no mesmo limite. A avaliação, no modelo tradicional, é quase sempre restrita ao componente cognitivo. E na formação por competências, ela precisa ser mais abrangente. Precisa ser uma avaliação que inclua habilidades e atitudes. A orientação da avaliação, no modelo tradicional, ela é exclusivamente somativa. E na formação por competência, ela precisa acrescentar também a avaliação formativa com feedback, necessariamente. Né? Ou seja, a avaliação somativa é uma avaliação do aprendizado, e a avaliação formativa é uma avaliação para o aprendizado. Uma outra questão importante é que no modelo tradicional, a confiabilização nas atividades é informal. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. Né? Então, o R1 termina o período de treinamento de 1 ano e ele já automaticamente é conduzido para as atividades do R2, inclusive supervisionando os novos R1s. Mas será que ele está preparado para isso? Então, na formação por competência, essa confiabilização precisa ser feita de uma maneira mais formal, através, inclusive, de escalas formais de supervisão que nós vamos ver. A progressão e a certificação no modelo tradicional é baseada exclusivamente em tempo e duração do programa. Não é isso que acontece no Brasil? Nós temos 3 anos de formação na residência, acabou a residência, nós presumimos que todo mundo esteja preparado para a prática. Mas nós já vimos naquele estudo anterior, com mais de 15 mil residentes, que isso não é verdade. E na formação por competência, ela tem que ser baseada na aquisição das competências para atividades profissionais. Ou seja, nós só poderíamos certificar os médicos para a prática autônoma uma vez que nós tivéssemos a avaliação completa dessas competências para assegurar o nível de preparação necessário para a prática segura. E no Brasil, como é que fica a segurança do paciente? Vocês sabem que no Brasil nós temos pouca informação, principalmente em relação aos erros médicos. Nós não temos informação confiável ainda em relação a erros médicos. Um estudo que eu achei, e que talvez seja um dos poucos que nós temos, é esse estudo desse Instituto de Saúde Suplementar. Foram levantados mais de 450 mil prontuários em 182 hospitais de 13 estados brasileiros. Então, é uma amostra razoavelmente abrangente. E eles, a partir desse levantamento, eles fizeram algumas estimativas em relação à segurança do paciente no Brasil. E aqui são os resultados desse estudo, desse levantamento. Então, no ano de 2017, pré-pandemia, um ano que não tinha contaminação dos casos da Covid, nós tivemos aí em torno de 20 milhões, 19 milhões de internações no Brasil. E eu gostaria de chamar a atenção, primeiramente, para o número de eventos adversos graves. 329 mil tiveram eventos adversos, coisas que não deveriam ter acontecido e aconteceram. E eventos adversos graves têm uma implicação importante em disfunções temporárias ou permanentes dos pacientes. Então, é uma preocupação que nós temos em relação a isso. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é da mortalidade evitável pelos eventos adversos. 36 mil. Aqui já se aproxima mais do que a gente poderia considerar de prática segura. Então, 36 mil pacientes perderam a vida por eventos adversos evitáveis. E fazendo uma estimativa mais próxima da nossa realidade, nós estamos falando do quê? De 4 óbitos evitáveis por hora no Brasil. Então, até quando nós podemos aceitar essa realidade, né? Porque isso está acontecendo. Aqui nós não estamos falando diretamente de erros médicos, mas nós sabemos que dentro das equipes de assistência hospitalar, os médicos ocupam um papel central, né? E a formação, direto ou indiretamente, está ligada
em parte, pelo menos, a esses óbitos evitados. Então, para isso, nós precisamos avaliar as competências, né? Para que a gente tenha uma garantia melhor da prática segura. E o melhor referencial para avaliação das competências é a pirâmide de Miller. A pirâmide de Miller, recentemente, ela foi adaptada, incluindo mais um degrau aqui, que é o ser, né? Que é, na verdade, o desenvolvimento para se transformar em um profissional. Então, vejam só, a pirâmide tem vários estágios de desenvolvimento das competências e esses também são os estágios em que referenciam os processos avaliativos. Os dois primeiros, sabe como? Nós estamos falando aqui, essencialmente, de treinamento, aquisição e avaliação de conhecimento. O outro degrau, o terceiro degrau, é o mostra como. Então, seria apropriado que a gente tivesse, em algum momento, a demonstração da execução dos procedimentos em um ambiente protegido, onde o paciente não estivesse exposto a aprendizes que ainda estão bem no começo. Nós estamos falando de ambientes simulados, onde nós poderíamos ter um pouco de verificação dessas habilidades clínicas. Agora, o que é mais comum e mais fácil da gente fazer, na verdade, é a avaliação direta das competências profissionais nos ambientes de prática, né? Então, é o faz e o é. E o que nós temos aqui de ferramenta para avaliar em cada um desses níveis? Então, na avaliação cognitiva, os dois primeiros estágios, nós podemos, por exemplo, optar por métodos de avaliação que já são consagrados, como é o teste de progresso. É uma avaliação cognitiva muito confiável. No segundo aqui, mostra como, nós estaríamos falando de avaliação em ambiente simulado, que nós temos o OSCE como um método mais difundido e conhecido. No terceiro nível, nós temos várias ferramentas que a gente pode utilizar para avaliação em cenários de prática, Workplace Based Assessment. E mais recentemente, o que nós temos aqui, que é o suprassumo da formação por competências, é a confiabilização nas EPAs, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Então, como modelo de avaliação cognitiva, nós temos a experiência com o teste de progresso. O teste de progresso é um teste seriado, onde o mesmo conjunto de questões é aplicado para os aprendizes ou para os residentes que estão em diferentes níveis. Então, nós aplicamos para o R1, para o R2 e para o R3 a mesma prova. E por ser tão abrangente assim, o teste de progresso tem uma série de vantagens para o aprendiz, para o curso de medicina, para o programa de residência e para a sociedade. Por exemplo, para o aprendiz. Para o aprendiz, a gente sabe que é um teste abrangente, ele estimula a aprendizagem profunda e um estímulo para a aprendizagem de véspera de prova. Ele já tem um efeito educacional favorável, já comprovado, tanto para aprendizagem funcional quanto retenção de conhecimento. Além disso, ele possibilita a autoavaliação, né? Então, para o programa de residência, ele também tem uma série de vantagens, né? Ele é uma avaliação bastante confiável e prescinde de outras múltiplas avaliações. Se você tem uma boa adesão ao teste de progresso, você não precisa necessariamente fazer prova oral ou prova de final de estágio. O teste de progresso, ele cobre as necessidades dessa avaliação. E também ele permite a identificação daqueles desvios que requerem plano de melhorias, permite a autoavaliação dos programas, como nós vamos ver, e tem vantagens para a sociedade. Tem uma validade preditiva que é melhor para a competência e do desempenho futuro do profissional em relação a outras provas cognitivas e também permite uma avaliação externa dos programas, tanto em termos de qualidade de processo seletivo, contribuição para o aprendizado e qualidade dos egressos. Então, nós temos aqui a nossa experiência com o teste de progresso da ginecologia obstetrícia, que a gente sabe que os residentes da Unicamp, eles têm uma grande adesão a essa prova. Então, vejam só, a adesão em nível nacional, ela só aumentou, né? O teste de progresso foi implementado, nós implementamos o teste de progresso na FEBRASO em 2018. E vejam que o número de candidatos que vem se aplicando ao teste só está aumentando. Nós estamos aí com praticamente 1.500, né? E nesse ano nós estamos abrindo, justamente nessa semana, as inscrições para o teste de progresso, agora para 2022. Então, já é um convite para todos aí os residentes que estão nos assistindo, para que possam participar dessa prova, que é uma prova onde o resultado é sigiloso e a gente preserva o residente de qualquer exposição.
E aqui nós temos os resultados, por exemplo, da primeira coorte do teste de progresso, que são aqueles residentes que começaram em 2018, vejam só, em 2019 e 2020. É uma progressão, né? Tanto do percentil 30, da mediana, quanto do percentil 60, mas o que dá para ver aqui? Que o salto, o degrau, é maior do R1 para o R2 do que do R2 para o R3. Mas por que será? Então, várias coisas podem explicar isso. E o motivo, uma razão importante para esse achatamento da curva aqui de 2019 para 2020 foi qual? A pandemia, né? A gente sabe o quanto que muitos programas sofreram, né? Muitos programas sofreram com a pandemia e a avaliação cognitiva reflete um pouco disso. Também no ano de 2020, nós transicionamos da prova presencial para a prova online. E isso se reflete também na segunda coorte, que são aqueles residentes que começaram em 2019 e completaram o R3 em 2021. Vejam só. Então, de 2019 para 2020, foi o período de maior sofrimento para os programas decorrentes da pandemia. O residente foi deslocado do seu posto de trabalho, ou tiveram que ser fechados ambulatórios, a transição para o ensino remoto também foi difícil. Então, tudo isso impactou, né? E isso aqui se reflete quando a gente analisa de uma forma global o desempenho nacional desses residentes. Nós estamos falando de todos os residentes, que representam mais da metade dos residentes matriculados no Brasil em programas de ginecologia obstetrícia, né? Aqui o modelo de devolutivo para os candidatos, para o R1, para o R2, para o R3, né? Aqui o percentual de acertos nas questões, tudo isso o candidato recebe de maneira sigilosa. E é interessante nesse gráfico, porque cada candidato, aqui nós temos o desempenho de um R3, ó, em azul, ele consegue fazer a sua autoavaliação desde que ele começou no teste de progresso, então ele vê a sua própria progressão e também permite a comparação interpares, ele consegue se avaliar em relação aos seus colegas. Então isso é bem interessante, né? E aqui o mais interessante quando a gente vê o comportamento dos residentes de um mesmo serviço, né? A gente faz isso sem expor os residentes, porque só recebem essa devolutiva quando tem pelo menos 3 residentes em cada categoria. Então, aqui nós vemos um serviço, por exemplo, ó, que tem um processo seletivo pouco exigente. Os residentes entram aqui no percentil 30 lá, e não conseguem terminar o programa muito acima do percentil 30. Então, esse programa precisaria rever um pouquinho a carga horária teórica que está oferecendo para esses médicos residentes, né? O que está sendo oferecido, como é que estão sendo feitas as discussões, eles estão precisando de um suporte teórico melhor. Esse outro programa já está um pouco mais, olha, em azul, ele já está um pouco mais no nível da mediana. Um processo seletivo um pouco mais exigente e termina aqui com os R3 um pouco mais, com nível mais aceitável, próximo da mediana. Esse terceiro serviço, olha o que aconteceu com esse terceiro serviço. Os residentes progrediram do R1 para o R2, mas decaíram para o R3. Esse deve ser um dos serviços que mais sofreu o impacto da pandemia. Então, vejam quantas interpretações a gente consegue fazer a partir da adesão dos residentes ao teste de progresso. Olha esse outro gráfico aqui, que ele mostra, esse outro serviço. Esse serviço tem um processo seletivo muito pouco exigente. Vejam só, os residentes que entram aqui estão abaixo, inclusive, do percentil 30. Mas veja o valor desse serviço. Olha o quanto que ele consegue agregar para esses residentes. Então, esse é um serviço que tem que ser valorizado, porque apesar dos residentes entrarem num nível bem inferior, eles conseguem alcançar a mediana. Eles têm um delta de 1,7, quando a gente considera a mediana. Já esse outro serviço, ele é ao contrário, ele tem um grande processo seletivo, aqui um processo seletivo exigente, mas ele não consegue agregar tanto quanto o serviço anterior. Ele está entregando os residentes no percentil 60, mas será que ele não poderia ir além disso, já que os residentes que iniciam esse programa são bem diferenciados? Então, veja, o delta desse serviço é 0,75, é menor do que o outro. E aqui um serviço que realmente tem um processo seletivo bem exigente, agrega bastante conhecimento e está bem acima, inclusive, do percentil 60. Então, nós conseguimos
é possível que o próprio serviço faça essa autoanálise a partir desses gráficos que ele recebe. O supervisor do serviço recebe essas informações e ele pode, inclusive, avaliar os seus estágios, né? E reforçar onde precisa de reforço e valorizar as áreas que realmente estão conseguindo um bom desempenho. Bom, então essa é a avaliação cognitiva das competências. E a avaliação em ambiente simulado? Nós temos vários métodos aqui, né? Tem o OSS, que é o mais conhecido, um outro de caso mais longo, que é o OSLER, também pode ser usado. Mas o OSSE é uma prova, nós fazemos inclusive treinamento lá na Febrasgo em OSSE, mas é uma prova que vocês sabem a complexidade e o custo desse tipo de avaliação. Então, o que nós recomendamos é que essas avaliações em ambiente simulado mais formais, elas fiquem mais restritas a processos seletivos e a exame de certificação. Mas, ao longo da residência, é muito difícil o programa se mobilizar tanto para fazer um OSSE, porque o ambiente simulado ele exige, né, um custo, uma funcionalidade, uma dinâmica que é muito difícil fazer isso com frequência, né? Agora, avaliações em cenários de prática, isso aqui vale a pena, né? Vale a pena que todos os serviços comecem a implementar, alguns já têm, né? Então, nós temos hoje várias ferramentas que nós podemos aplicar para avaliação. Então, começando pela discussão de casos, já tem modelos estruturados para Case-Based Discussion e para Entrustment-Based Discussion. Então, isso aqui é uma outra oportunidade, a gente pode conversar mais especificamente, mas isso enriquece bastante as discussões clínicas e, através desse tipo de formulário, dá para ter uma boa avaliação sobre o quanto que o residente está preparado para lidar com aquele tipo de caso. A consulta clínica em si, ela pode ser avaliada através de observação direta pelo MiniX. E eu já tenho algumas informações que parece que vocês já usam, inclusive, o MiniX aí no Unicamp, né? Para procedimentos, nós temos o DOPS e o OSATS, né? Os dois são aplicados para observação direta de procedimentos. Para o profissionalismo, a gente sempre costuma avaliar de uma forma mais abrangente. Então, o Multi-Source Feedback, a avaliação 360, é um método bem interessante. E agora nós temos traduzido para o português já e validado o PMEX, que é também um formulário de avaliação de profissionalismo, que também eu recomendaria para que todos os programas começassem a utilizar. E também temos, no cenário de prática, nós também podemos utilizar ferramentas para avaliar resultados da produção do residente, através do próprio prontuário eletrônico facilita bastante isso, o logbook, onde os procedimentos do residente podem ser registrados, então dá uma ideia de produto aí do trabalho do residente, e também o portfólio eletrônico, que além de ter todo esse aparato do logbook, ele tem mais, ele tem os atendimentos, as reflexões, as participações em congresso. Ele, na verdade, é uma coleção de evidências de produtos e reflexões do residente. Então, isso eu também recomendo para todos os programas, para que a gente possa avançar nessa área de educação. E, finalmente, falando um pouco sobre a confiabilização através das EPAs, ou IPAs. As EPAs, elas têm uma grande importância em ligar melhor a matriz de competência para o treinamento e avaliação do residente. O que são as IPAs? São unidades da prática profissional que podem ser confiadas, né, para um aprendiz, desde que ele tenha demonstrado aquelas competências. Então, a gente só pode confiar um aprendiz para executá-las sem supervisão quando esse aprendiz demonstrou que ele está preparado. Então, isso foi criado no sentido de dar uma segurança maior dentro e fora do programa para as atividades profissionais. Então, lá na Febrasgo, o que nós fizemos pensando nisso? Nós precisamos definir essas EPAs aqui no Brasil. Então, nós partimos de um documento importante, que é a matriz de competência, e de vários modelos internacionais de matrizes, como o Milestone nos Estados Unidos, o CAMEDES, e no Reino Unido também nós temos a matriz de competência. E aí, nós elaboramos um documento inicial que passou pelo crivo das 29 comissões nacionais especializadas da Febrasgo. Então, foi muita gente, muitos experts, e muitos de vocês aí, professores, tenho certeza que participaram dessa oportunidade, fizeram grandes e importantes sugestões, e a nossa comissão de residência recebeu essas sugestões de todas essas comissões e se encarregou de fazer a compilação, que é outro trabalho grande aí, né,
para incorporar todas essas sugestões naquele documento inicial. E a partir de então nós temos o documento final. Esse processo que nós utilizamos na Febrasgo é um processo já reconhecido internacionalmente para produzir documentos que possam ser utilizados no país como um todo. Então, isso chama-se validação por painel de especialistas. E isso também contou com uma supervisão internacional de um colega nosso da Universidade de Amsterdã que participou da matriz de competência europeia. Então, ele elaborou as EPAs na Europa e agora está supervisionando a nossa elaboração aqui no Brasil. Então, a partir desse trabalho, nós estamos em fase de finalização, de definindo essas EPAs. Nós temos aqui 21 EPAs, 21 atividades para as quais os nossos residentes deveriam ser confiabilizados. O que é confiabilizar? É garantir que ele está preparado para a prática segura. Né? Então, são essas atividades que a gente chegou, baseado em todas esse círculo aí de trabalho das comissões nacionais, que essas são as atividades para as quais os residentes deveriam estar preparados no final do programa de 3 anos de residência em ginecologia e obstetrícia. Vejam que tem atividades de obstetrícia e atividades de ginecologia também. E vocês vão receber isso em breve, porque nós estamos terminando o trabalho e a gente vai publicar e disponibilizar isso para todos os programas. Tá? Então, para fechar, falando da relação dessa aquisição de competências na necessidade de supervisão. Então, quanto mais o residente avança nas competências, ele vai precisando de menos supervisão, obviamente. Então, a partir dessa lógica, foram criadas escalas de supervisão. Então, vejam que no nível iniciante do Dreyfus, o residente é aquele, nesse estágio, ele pode somente observar a atividade. Se a gente for pensar numa atividade cirúrgica, o médico residente que não saiba se paramentar adequadamente, fazer as medidas de antisepsia, talvez ele não possa nem entrar em campo ainda. Né? Um nível avançado é aquele médico residente que já pode executar a atividade sob supervisão direta. Então, ele pode entrar em campo, ele pode até realizar algumas coisas, mas o supervisor tem que estar ali dentro do campo, do lado dele. Quando ele atinge o 3º nível, ele já está pronto para realizar a atividade sob supervisão indireta. Então, é um momento em que o preceptor pode sair até da sala de cirurgia, o residente está lá e qualquer coisa ele chama, mas o preceptor, o supervisor, tem que estar prontamente disponível. E aí nós temos o nível proficiente, o expert. O proficiente é aquele que a gente espera que o nosso residente esteja preparado no final do programa. Ele pode realizar atividades sem nenhuma supervisão. Então, só recordando aqui, ilustrando um pouco, nível 1, apenas supervisão. Nível 2, supervisão direta, proativa. Entra em campo, mas o preceptor está do lado. Nível 3, supervisão indireta, reativa, quer dizer, ele só vai ser supervisionado na medida da necessidade. Nível 4, supervisão à distância, ou nenhuma supervisão. É difícil da gente falar nenhuma supervisão ainda dentro do programa de residência, porque pela nossa lei, todos os estágios precisam ser supervisionados. Mas, de qualquer forma, ele estaria preparado para a prática independente já. E o nível 5, que é aquele que já está pronto para ser supervisor de aprendiz, mas num programa de 3 anos, nem vale a pena a gente exigir que ele chegue até o nível 5. Né? Chegando no nível 4, a gente já garante a segurança do paciente. E como que a gente pode fazer isso? Então, vejam só como é importante a avaliação das competências. Através da avaliação das competências, o que nós podemos fazer? Nós podemos identificar esses desvios. Por exemplo, esses que estão na curva vermelha aqui, que são residentes do último quadrante. Identificando os desvios, nós podemos propor medidas de recuperação, remediação e mentoring, que todo o programa precisa ter agora, essa estrutura para oferecer para os residentes. Nós não podemos simplesmente culpabilizar o residente porque ele não atingiu as competências no tempo que a gente esperava. É responsabilidade do programa dar apoio para o residente também. E nós precisamos dar apoio. Quando nós oferecemos apoio para esses residentes, o que nós conseguimos? Nós conseguimos mudar a angulação dessa curva. E conseguimos trazer esses residentes que estavam indo num caminho inferior para que eles consigam terminar a residência já preparados para a prática independente, sem oferecer riscos para a segurança do paciente. Então, concluindo, a formação por competências é um modelo de padrões fixos, nós não podemos abrir mão desses padrões, mas de caminhos flexíveis. Cada programa pode encontrar o seu melhor caminho para chegar naqueles padrões.
Isso também é compartilhado pela Fundação Kernig, pelo esse relatório da Fundação Kernig, mais recente, que foi a mesma fundação que apoiou o Flexner no século passado para fazer a mudança da educação médica nos Estados Unidos. A formação e treinamento tem que estar focados nas competências e nas atividades profissionais. A avaliação das competências é obrigatória de todos os seus subcomponentes, tanto durante quanto ao final do programa, e as escalas de supervisão e progressão precisam estar baseadas na confiabilização formal nas EPAs, né? Isso que seria, né, o nosso objetivo maior da formação por competência, que nós precisamos começar a trabalhar. Logicamente que isso não vai ser feito da noite para o dia. Eu preciso agradecer as pessoas, todas as pessoas que viabilizaram todo esse trabalho. Como vocês viram, esses trabalhos feitos pela Febraso, ninguém poderia fazer sozinho, né? E eu também não fiz sozinho, eu fiz com a ajuda de muitas pessoas. O professor Marcos Felipe, que me convidou, ele sabia que eu gostava de educação, me convidou para trabalhar com ele quando ele era diretor científico da Febraso. O professor César, que ajudou a gente a implementar o teste de progresso, e é um grande entusiasta da educação, agora na MB também, já me convidou para a gente trabalhar um pouco dentro de outras especialidades. O professor Aguinaldo, que deu continuidade a esse trabalho, que é um entusiasta da mudança, que agora está na frente da Febraso. Então, nós tivemos a felicidade de trabalhar com pessoas que acreditaram na necessidade de mudança e profissionalização da educação. E a nossa comissão de residência também, e a comissão do TEGO, que a gente trabalha em parceria, né, para discutir principalmente o teste de progresso. E nesse trajetória toda, nós tivemos toda a ajuda da gerência, da secretaria da Febraso, que fizeram de tudo para que a gente tivesse todo o apoio para fazer esses trabalhos. E aqui a nossa comissão de residência médica, chamando a atenção que nós temos aqui uma pluralidade nessa comissão. Vejam que nós temos representantes de todas as regiões brasileiras. Isso é muito importante, né? Nós precisamos produzir, né, as coisas que possam ser aplicadas na maioria dos programas, porque nós precisamos ter um avanço como um todo da medicina brasileira. Nós vimos que nós estamos perdendo 4 pacientes por hora por mortes evitáveis, né? E aqui o livro, que alguns já comentaram, mas para quem não conhece, dá uma boa dimensão de todas essas mudanças na educação médica nos últimos 20 anos e que nós precisamos trazer agora para a nossa prática. Do mesmo jeito que nós trabalhamos tão profissionalmente na área científica, nós precisamos também profissionalizar a área de educação. Então, aqui nós temos vários referenciais, inclusive as EPAs, o teste de progresso, avaliações em cenários de prática, e recomendo a leitura para a gente poder avançar, né, cada vez mais nessa área de educação. Muito obrigado, desculpe pela demora na apresentação. Fico aí à disposição para quaisquer comentários. Eu que tenho que agradecer, Gustavo, por você ter atribuído, assim, a gente estava discutindo aqui no chat, assim, né, a Unicamp sempre viabilizou, né, os residentes a irem prestar a prova, né, então, no começo, quando era presencial, a gente disponibilizava, às vezes, assim, tentava arrumar transporte para eles irem, tudo, e esses anos que estão sendo online, a gente está propondo, assim, a dispensa deles do plantão nesse período, arrumando gente para substituir eles, então, a gente sempre, né, fornece subsídio para tentar que o máximo dos nossos residentes prestem realmente a prova, que a gente acha que isso é uma coisa muito importante, né. E eu queria até comentar com você, embora essa oficialmente não apareceu no chat, mas, assim, essa sua apresentação mobilizou muito nossos residentes, né? Assim, eles estavam aqui, eles já se manifestaram no nosso grupo de residentes aqui, sobre o perfil, né, do teste de progresso, como seria. Então, assim, eu acho que é uma coisa importante para a gente estar refletindo, né, sobre, né, como que é a importância e a questão da educação médica, né? Então, eu queria agradecer mesmo, né? Alguns residentes estão parabenizando você aqui no chat pela sua excelente palestra, né? E aí eu até queria te fazer uma questão, assim, né, a gente sabe que a pandemia impactou bastante, né, essa mudança na questão de provas, né, é diferente a gente fazer uma prova escrita, que, assim, inclusive que a gente escuta dos residentes, né, que ele consegue ver um teste, consegue voltar se ele ficou em dúvida, né, e assim, nessa prova, nesse esquema de prova online, assim, ele tem um determinado tempo, acabou aquele tempo, depois ele fala, nossa, pensei errado, quer voltar, não consegue mais voltar. Eu queria saber se vocês têm agora, com
aparentemente, nessa melhora da pandemia, esse ano ainda eu sei que vai ser online, né? Eu já vi o edital, tudo, mas se tem previsão de para o próximo ano, já está pensando em voltar a ser uma coisa presencial? Como é que está isso? Muito obrigado, assim, a gente sente o apoio dos programas, né? Eu acho que o teste de progresso só tem esse número de residentes, né? Maravilhoso, porque os programas apoiam. Então, assim, eu sei que é muito importante o apoio dos preceptores, das pessoas que estão diretamente ligadas ao residente, e, claro, dos residentes. Os residentes sabem quanto que é importante, né, a gente ter esse feedback, que isso orienta. A gente está com a ideia de fornecer cada vez um feedback mais apurado, né, para o residente. Mas, para isso, nós estamos precisando de fazer uma série de ajustes também na prova, né, que é a mesma prova do TEGO. Então, nós estamos construindo a matriz de prova para dar uma estabilidade para a prova, e aí nós podemos, quando nós tivermos lá na frente um número equalizado de questões por área, nós vamos também, pretendemos, oferecer para o residente o desempenho dele em cada sub-área. Tenho certeza que eles vão gostar muito disso, porque isso vai nortear também, mais ainda, né, apurar melhor o desempenho em cada sub-área, e isso fortalece o aprendizado. Então, o teste de progresso é uma avaliação formativa, né? O que você havia me perguntado, nós transicionamos para o modelo online, mas, para nossa surpresa, isso foi muito útil, principalmente para aqueles programas que têm mais dificuldade, né, de deslocamento, que são os programas que estão fora da região sudeste, né, nas outras regiões. Então, pensando neles, que têm mais dificuldade de acesso, eu lembro que nós chegamos a fazer na região norte, só tinha uma sede, só tinha em Belém. E depois nós descobrimos que, para quem estava em Manaus, era mais fácil ir para Brasília do que ir para Belém. Então, são logísticas muito difíceis para o residente prestar a prova. E a prova também tem um custo que, para você fazer presencial em muitas cidades, fica quase que inviável você fazer isso. Então, a prova... E claro que quem custeia a prova é o próprio candidato. Então, a gente também tem que manter a prova num valor que não seja muito ocioso, muito caro para o candidato. Então, atualmente, o valor está aí para os sócios, está menos de R$200 a inscrição, né? Então, isso só é porque a prova é online, é mais fácil. E a vantagem da prova online é que dá mais acesso. Mas a gente tem que ter mais cuidado com a segurança na prova, não é verdade? Então, nesse ano até vai ter um pouco mais de tempo por questão. Mas isso é do próprio sistema, não é nosso desejo que o candidato não possa voltar na questão anterior, mas o sistema, ele trabalha dessa forma, mais no sentido da segurança, evitar fraude, esse tipo de coisa, né? E nós ficamos muito satisfeitos com esse modelo online. Então, a gente está achando que isso pode ficar porque ele é mais abrangente, ele é mais fácil, né? E é mais fácil você dispensar ele para fazer uma prova online do que ele viajar, né? O ônus para o programa também é maior se você não fizer a prova online, né, Daniel? Então, é mais ou menos em cima disso. Tem bastante elogio no chat, no nosso grupo interno de residentes, eles só estão falando, pode falar para ele que a aula foi excelente, está super contente e a casa está cheia dos residentes aqui, eu estou muito contente que é exatamente para eles que isso está sendo feito. Tem uma pergunta no chat aqui, do professor Rodolfo, que também te elogia muito. Gustavo, existe alguma discussão mais recente sobre o número de procedimentos a que os residentes precisam ser expostos para se conseguir um aprendizado adequado? Olha, uma pergunta importante, o número de procedimentos mínimos, né? O que acontece? No exterior, alguns programas, por exemplo, no Reino Unido, eles têm um mínimo de procedimentos que eles devem fazer, daqueles que são mais comuns, né? Por exemplo, né, um acretismo placentário, eu não poderia exigir nenhum, porque o residente pode passar, né, o tempo todo aí e não ver um caso como esse. Então, nós temos outras estratégias para confiabilizar ele, que não seja observação direta, para esses procedimentos que são menos comuns. Mas aqueles que são mais comuns, nós temos discutido isso dentro da comissão de residência, e nós precisamos, assim, um olho na excelência e um outro olho na realidade dos nossos programas. Então, nós precisamos ver o quanto que os programas conseguiriam oferecer, em média, procedimentos mais comuns para que a gente pudesse estabelecer um mínimo necessário para, por exemplo, um logbook, aí, para ser confiabilizado. Alguma experiência ele tem que ter, né? Mas, por enquanto nós estamos num processo de transição,
eu sugiro que a gente comece a avaliar isso, pelo menos, né? Não que seja taxativo, mas considerar isso na experiência, na confiabilização. Olha, você já participou aí de algumas cesáreas, eu vi, e também eu vi diretamente, observei diretamente o residente realizando uma cesárea, com checklist na mão. Então, baseado nesse conjunto, eu posso te confiabilizar para a realização da cesárea, do parto, né? E aí vocês vão ter mais em breve uma descrição mais completa daquelas EPAs que eu apresentei, né? E aí vai ficar muito mais claro para cada programa como que a gente vai poder implementar isso para a confiabilização. Nós vamos ter que conversar muito mais ainda para a gente chegar, trazer essa confiabilização para dentro dos programas. E o que eu recomendo antecipadamente é que vocês comecem a usar principalmente os instrumentos de avaliação em cenário de prática, porque esses são mais baratos, mais fáceis, dependem só de um treinamento dos supervisores, tá? Não requerem grandes mudanças na estrutura do programa. Então, vamos começando a usar esses instrumentos, porque a confiabilização ela é uma articulação maior entre várias fontes de informação. Mas se a gente não tem essas fontes de informação, a gente não vai conseguir fazer uma confiabilização formal nas EPAs. Então, é muito importante. Eu sei que vocês já aplicam alguns aí, né? Mas a minha sugestão é que a gente, quanto mais, melhor, tá? Incorporar isso na cultura do serviço seria um bom começo para a gente começar a profissionalizar mais o ensino dentro da residência. Perfeito. E eu acho que essa coisa do logbook também, Salata, é interessante, até que a gente de vez em quando recebe demanda de ex-residente que por algum motivo pessoal migra para países, e em alguns países essa questão do logbook exigem, e aí eles vêm para a gente, aí a gente tem que ir atrás do sistema de informática. Então talvez seja uma coisa que a gente vá discutir, até para deixar registrado para o próprio residente, para ele ter dentro do seu logbook aquilo que vocês fazem. A anestesia faz isso nos casos que eles fazem uma cópia do relatório de anestesia. É possível que a gente possa começar a fazer isso para os próprios residentes. O Cássio colocou aqui no chat, graduação em residência, caminhando, o professor Cássio da Mama, caminhando, também subcoordenador do quinto ano, quinto. Graduação em residências caminhando em sincronia leva a um novo patamar nos currículos do ensino médico nesses diversos níveis. Novos currículos na graduação puxam os programas de residência médica para cima e vice-versa, finalizando com uma nova cultura. Isso mesmo. A ideia é essa mesmo, viu, Cássio? É criar um contínuo da graduação com a residência, certo? Nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos um certo viés, porque vejam só, eu apresentei os níveis de confiabilização, né? Vocês sabem que o nível 4 é o nível de prática independente, que é o nível que todo médico deveria adquirir. Então, vejam, no Brasil existe uma disparidade. O médico formado pela graduação, ele está apto, teoricamente, à prática não supervisionada. Então, ele estaria pronto para o nível 4. Nós confiabilizaríamos ele no nível 4, o que é muito discutível. A maioria dos países desenvolvidos não confiabiliza o médico na graduação para nível 4. Ele é confiabilizado por nível 3. Ou seja, ele sai sob supervisão indireta, mas não sem supervisão nenhuma. Só depois da residência que ele poderia sair para o nível 4, né? E no Brasil nós confiabilizamos para o nível 4 já na graduação. Só que quando ele entra para a residência, ele precisa de supervisão, então ele cai de novo para o nível 3, né? Enquanto ele sai enquanto ele está trabalhando na residência, ele é nível 3. Só que se ele der um plantão noturno em outro hospital, fora do programa, ele vai para o nível 4. Então, é muito estranho isso para os colegas que trabalham em outros países. Eles não conseguem entender muito bem essa lógica. Então, é hora da gente ampliar essa discussão. Talvez, para algumas áreas, como medicina rural, a gente pudesse manter o nível 4. Mas, para as outras áreas, eu acredito que seja insuficiente hoje, com a medicina hoje, em 6 anos de graduação, você confiabilizar para nível 4, né? É uma discussão que a gente precisa trazer também, estender para a graduação. Então, essas EPAs, elas abrem espaço para todo tipo de discussão, para profissionalizar a formação, e sempre trazendo no centro da discussão quem? O paciente, a segurança do paciente. É isso que a gente tem que se lembrar sempre. É para isso que tem todo esse movimento, né? Excelente, Gustavo, assim, realmente, eu acho que isso foi muito importante, assim, eu e o Brito já viemos discutindo, assim, para a gente estar incorporando algumas práticas a mais
na avaliação e na melhoria da formação dos nossos residentes, né, para que eles consigam atingir essa capacitação plena. E acho que essa sua palestra, nessa oportunidade que o departamento deu, da gente estar discutindo um pouco esse tema na residência, vai abrir bastante porta para a gente estar pensando e podendo incorporar melhor essas novas práticas e melhorar a questão do ensino mesmo. Muito bom. Brito, você tem mais alguma coisa para falar? A gente só tem mais elogios. Fernanda? Eu vou pedir um pouquinho da palavra, aproveitar o Gustavo aqui, né? Gustavo sabe, eu sou de uma das EPAs, e eu achei excelente o trabalho como foi proposto. Eu sou da pré-natal de risco habitual, tá? Então, quando foi proposto, falei, nossa, mas eles vão querer fazer isso. Aí, a hora que você vai olhar o processo, você vê o quanto ele é necessário, o quanto ele foi super cuidadoso. Eu achei muito legal trabalhar, porque aí você pega as comissões, né, da Febrasgo, que também tem pessoas do Brasil inteiro em cada comissão, então não é a minha visão de quem está aqui em Campinas, não, tem a pessoa lá do Amazonas, tem a do Rio Grande do Sul, e tentar fazer qual seria o padrão, mas nunca esquecendo, né, da qualificação do profissional que você deseja ser formado. E aí, Gustavo, eu achei muito importante as coisas que você trouxe, né, porque com a pandemia, tudo foi muito difícil, chegou uma hora todo mundo exausto, os residentes exaustos, e todo mundo preocupado, quanto isso ia interferir na formação. E a gente teve, assim, dentro do departamento, alguns momentos, né, que a gente precisou, que até foram um pouco tensos, quanto a, eu não estou fazendo procedimento uroginecológico, eu não estou, como que eu vou sair, como que vai... E aí a gente tentou trazer, né, o quanto que a gente poderia qualificar. E eu acho que todas essas discussões de não ser um número, inclusive porque eu tenho alunos de graduação, a gente teve uma redução de número de procedimentos, por vários motivos aqui dentro, inclusive de reforma do hospital, mas que essas coisas, elas podem ser supridas com outras qualificações, certo? Porque é difícil falar que aqui dentro do CAISM a gente não vai ter a formação que precisa com esse corpo docente, e a importância que tem também da gente ter, que nem a Daniela e o Brito, são dois professores MS5 do departamento, debruçados para cuidar da residência médica, professores que são envolvidos com a parte de pesquisa acadêmica e agora envolvidos com essa questão da residência médica. Então, eu acho que tudo isso é um privilégio do departamento e a gente poder contar com isso. E hoje a gente tem uma relação muito melhor com os residentes, entendendo que a gente pode conversar, que a gente pode tentar aprimorar, né, e ver aonde são os espaços que precisam de melhoras, e eu estou muito feliz que eles estão todos aqui, tá? Um número enorme de residentes, que a gente sabe que é um horário meio nobre, né, tipo assim, antes do almoço, fechar as coisas de trabalho, tudo isso, e um número enorme de residentes participando, mas para ter essa visão mesmo, né, dos números de procedimentos, da importância desses treinamentos que a gente agora vai retomar, né, Dani, com um pouco mais de flexibilidade das aglomerações, tudo isso, estão muitas ideias que a Comissão de Residência tem de retomar, e essa história do logbook, né, Luiz Gustavo? A gente teve agora, recentemente, um aluno nosso daqui, que precisou de fazer eu tive um outro anteriormente, mas agora um outro que precisou de tudo muito detalhado que ele tinha. Então, é um trabalho, e eu acho que os nossos residentes, eles têm toda essa chance de voar mesmo, de fazer muitas coisas fora, e é importante, sabe, de ter isso documentado, inclusive para eles se sentirem seguros também, e quando eles forem fazer alguma coisa a mais, isso está previsto. Então, eu só tenho te agradecer, você acho que você apontou pontos muito importantes para todos nós, e a gente estava aqui conversando, né? Todo o apoio para todo mundo fazer o teste de progresso, para se olhar, para entender, e para a gente, como departamento, saber também como a gente está com a nossa residência médica em GO. Muito obrigada mesmo, devolvo a palavra para você, só agradecimentos. Bom, eu que tenho que agradecer por essa oportunidade. Eu acho que é uma conversa que a gente começa aqui, mas não termina aqui, né? Nós vamos precisar ter várias outras pela frente, se a gente quer profissionalizar a educação. É muito importante para a nossa comissão lá de residência da Febrasgo, a parceria com os programas, com programas de vocês, que são programas que trabalham na frente, a gente sabe disso, programas que têm uma qualidade muito diferenciada, né, e que são entusiastas da educação, porque essas EPAs, elas estão só no papel, nós vamos precisar colocar elas na prática,
E nós vamos começar por aqueles programas, nós precisamos começar por aqueles programas que têm mais condição de fazer isso e que sirvam de modelos para o resto do Brasil, né? Então, a gente conta com o apoio de vocês também nesse trabalho, que vai ser um trabalho de ajustes, né? Como é que nós vamos fazer isso, né? No dia a dia, trazer isso para o dia a dia dos programas? É muito importante, porque os melhores programas internacionais fazem isso, fazem confiabilização, tanto nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, né? E nós precisamos avançar nisso, né? Nos aproximar. Nós temos potencial, nós temos recursos humanos aí diferenciados para isso. A gente está só precisando articular mais um pouco, né? Essa avaliação com o treinamento que a gente já faz e que é de muita qualidade, né? Incorporar isso dia a dia nos programas, mas também pensar em servir de modelo para outros programas que precisam seguir modelos de programas como o de vocês. Isso é muito importante. Então, eu fico muito feliz de estar aqui discutindo isso com quem caminha na frente, né? Vocês estão na ponta, né? A Unicamp sempre esteve, e realmente é para essas universidades que a gente tem que começar um trabalho como esse. É nesses nichos que a gente começa, né? Com esses residentes que estão aí também, entendem a importância desse trabalho, né, todo aí, de inovação, né? E quem vai sair ganhando são os pacientes, né? Indiretamente com a qualidade melhor da formação. Então, assim, eu sou muito grato. Esse trabalho com as comissões nacionais especializadas é um trabalho extremamente importante. Nós precisamos ouvir a voz de todas essas comissões. Esse trabalho com as EPAs, ele não pode sair da cabeça de ninguém, tem que ser alguma coisa que represente a pluralidade da medicina brasileira, em todas as regiões, com todos os olhares. É isso que nós tentamos fazer através desse processo. E para que esse documento seja respeitável também, todo mundo tem que se sentir parte dele, né? E é isso que nós tentamos fazer e dar voz para todo mundo. Então, fico muito feliz de estar aqui, agradeço por essa oportunidade, estamos à disposição para o que a gente puder ajudá-los, tá? E em breve nós vamos apresentar aí as EPAs para vocês. Agradeço a todos aí pela adesão ao teste de progresso. A Unicamp é um dos programas que participa muito do teste de progresso. E isso é muito bom, né? A gente vê, e acaba sendo bom para o próprio residente, a gente sabe disso. E para vocês também, né? Que através desse resultado, ninguém melhor do que o próprio programa para se autoavaliar, né? A gente sabe disso. Então, é muito importante. Vocês estão de parabéns aí por toda essa abertura. Isso mostra que vocês valorizam a educação. A gente fica muito feliz com isso. Muito obrigado, viu? Bem, a gente que agradece a sua participação, Gustavo. Assim, eu também sou da comissão de gineco-endócrino, participei também um pouquinho das EPAs da gineco-endócrino. Eu acho que assim isso vai ser uma coisa fundamental. E assim que isso tiver, realmente a gente pretende ser o pioneiro para estar ajudando a implementar isso no nosso programa e continuar sendo um programa de ponta aqui. Eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar falando sobre o tema de residência, de você estar podendo vir, inclusive nesse momento difícil, assim, muito, muito obrigada mesmo por estar participando aqui na nossa reunião do departamento. Eu que agradeço. Faço minhas as palavras da Dani. Obrigado, Salata, mais uma vez. Acho que as EPAs vão ser muito interessantes. Também pude ter uma participação pela Comissão de Urogineco. Estamos aí aguardando e vamos realmente dividir socorro quando a gente começar aí a caminhar mais um pouquinho. Obrigado. Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Até uma próxima. Viu? Gente, muito obrigada. Agora nós temos 2 quintas-feiras. Eu sempre apresento a próxima reunião, sabe, Gustavo? Mas agora tem 2 quintas de feriado, né? Então vamos ter uma folga de reunião do departamento. Então, só agora no final do mês que a gente vai ter uma sobre as taxas de cesárea e o grupo de trabalho que a gente criou aqui no departamento para falar sobre isso, né? No departamento não, no hospital. É um grupo de trabalho do CAISM para redução das taxas de cesárea. Mas o nosso folder ainda não está pronto e a gente apresenta durante a semana da reunião. Gente, muito obrigada, Gustavo, Dani, Brito, tá bom? E a todos que estão aqui com a gente, principalmente os nossos residentes, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço para todos. Tchau, tchau.